você irá ouvir mais uma reflexão de caminhar na graça. Quando demonstramos maturidade, quando revelamos o conhecimento de Deus, quando na nossa dependência nós expressamos a nossa completa dependência de Deus. Quando manifestamos a maturidade, está no nosso ato de depender de nosso Deus. Precisamos compreender isto. Jesus ensinando lá em Mateus, no capítulo 18, do verso 2 ao 5, ele afirma: E Jesus, chamando uma criança, colocou-o no meio deles e disse: Em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. O que a gente precisa entender é que muitas vezes nos equivocamos achando que é uma questão de simplesmente inocência. Não é de inocência que estamos falando. Estamos falando de dependência. Nos tornarmos como crianças implica em dependermos inteiramente do nosso Pai. É disto. Assim como uma criança depende exclusivamente de seus pais, que devem cuidar, zelar, lembrar da hora, do momento de comer. Uma criança preocupa com o que vai comer? Não. Preocupa com o horário que deve dormir? Não. Está com sono, dorme, está com fome, busca o pai para suprir suas necessidades. Assim como uma criança, nós devemos agir. Precisamos lembrar disso. Devemos agir como crianças, mas no sentido de dependermos inteiramente de nosso Deus, sabendo que Ele é o provedor, é aquele que cuida, é aquele que zela por nós. Nós não precisamos nos preocupar com as coisas deste mundo. Devemos e precisamos usar estas coisas, mas o que necessitarmos, Deus disponibilizará para que nós façamos o que precisamos fazer. A nossa preocupação deve ser em viver intensamente a vontade do Senhor. Viver e buscar o conhecimento, o entendimento dessa vontade, para que como filhos nós possamos revelar o seu reino e manifestar a sua glória. É quando nós nos colocamos na nossa completa dependência de Deus, é que nós conhecemos o nosso Deus, conhecemos da sua vontade e vivemos plenamente a sua vontade. Como está na bem-aventurança: bem-aventurados pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Jesus está falando desta dependência, de dependermos inteiramente. Pertencemos ao reino de Deus quando reconhecemos isso e quando nos submetemos ao nosso Deus, compreendendo que dependemos inteiramente dele para viver a sua plena, seu querer e sua vontade neste mundo. É assim que revelamos o reino. Nós precisamos entender isso. À medida que crescemos, amadurecemos, mais dependemos do Senhor e mais reconhecemos que dependemos dele. Que a gente possa entender, amadurecer e buscar o conhecimento do Senhor para que a gente possa cumprir a sua vontade neste mundo. Graça e paz sobre a tua vida. Amém. Não deixe de ouvir outras reflexões de caminhar na graça no agregador de podcast de sua preferência. Procure por Caminhar na Graça.